Olá, meus amores! Que prazer estar aqui com vocês com este programa que eu sou apaixonada, o novo feminino. Meus amores, estou com uma convidada aqui que é a terceira vez, né, que eu recebo você maravilhosa. Eu estou aqui com a Michele Piocher. Que delícia ter você aqui, sua linda! Terceira, porque a gente já fidelizou na vida, né? Exata. Não só profissionalmente, como a gente se ama fora dos bastidores, é lindo. É muito lindo, é muito lindo. É um prazer receber você aqui. Gente, olha que mulher mais maravilhosa. E a história dela, tá? Gente, ó, tem muita coisa pra gente poder conversar aqui. A gente vai falar de empreendedorismo. Quero que você conte um pouco da tua história, porque, desculpa, né, gente? Michele, ela é psicanalista, tá? Essa deusa aqui é uma doutora maravilhosa. Eu queria que você contasse um pouquinho, né? Se apresentasse aqui, maravilhosa. Primeiro, antes de falar das minhas credenciais, deixa eu falar que é uma honra, sempre é uma honra estar com você. Primeiro porque você é um colírio para os olhos, né? Tão linda quanto qualquer musa e deusa que a gente vê na história, fazendo acontecer. E segundo, Rei, que é sempre muito gostoso estar com você por causa da nossa energia, da nossa troca, né? O quanto isso é deliberado, o quanto a gente quer fazer isso, o quanto a gente tem um compromisso com as mulheres desse país e, por que não dizer, do mundo todo, né? Exatamente. Quanto a gente está aqui para ser porta-voz, para alcançar um local de fala, de dizer para todas as mulheres que nos assistem, nós estivemos nesse lugar, nós sentimos as suas dores e nós estamos aqui para ajudar vocês com os nossos caminhos, as jornadas que a gente fez que nos trouxeram até aqui. Exatamente. Né? Isso então, é obrigada por essa oportunidade linda que você sempre oferece, não a mim só, mas a todas as mulheres que têm uma história bonita para contar de superação, porque acho que esse é o tom da nossa conversa sempre. Isso, né? Eu acho isso excelente, porque a gente consegue transmitir um pouco e ajudar aquela mulher que está triste, que talvez esteja desesperançosa com a própria vida. É isso. Eu gosto muito, eu sou psicóloga, né? Você é psicanalista, porque a gente se conecta com a história das pessoas. É isso. Não é às vezes o que isso é uma taça. Não, tem uma história. Sim. E nós também somos assim. Os precedentes que nos compõem, né? Exato. Eu gosto muito desse design existencial. E a gente tem algo muito parecido, não apenas na profissão, no jeito de encarar esse mundo, né? De trazer para esse mundo alguma solução, algum band-aid. Mas a gente tem também um desejo genuíno de tornar as mulheres livres para que elas não pensem que as coisas ou as questões ou as pessoas são excludentes, né? Para que elas não se limitem nessa excludência que elas ficam buscando. Então, elas estão sempre escolhendo alguma coisa. Quando, na verdade, nada é excludente. A gente pode, sim, ter performances maravilhosas nas áreas da vida sem precisar se dividir. Exato. E eu sempre falo, né? O encontro mais importante, o essencial é o encontro nós com nós mesmas. É este encontro para dentro. É este olhar. Esse é o caminho, né, Rê? Este é o caminho. Tantas buscas, tudo o que acontece, a velocidade, né? Que as informações chegam pra gente. Enfim, as comparações. É uma coisa maluca isso tudo, essa dinâmica. E existe um serzinho, uma mulher ali tentando administrar as emoções, a correria, a demanda, os diversos papéis que todas nós temos. É isso. Não é? Esse discurso, olha, eu assinaria embaixo e carimbaria ali, ó. Não é? Porque é desafiador para nós. A gente tem que estar... Você é profissional, você tem que ser um excelente profissional, você tem que buscar se desenvolver profissionalmente, intelectualmente, emocionalmente, como mulher, como mãe, como amiga. Quantos papéis nós temos? Como comunicadora, não é? Mestres, professoras. Isso. E tem uma coisa nisso, né? Muitas vezes a gente cai na conversa de construir o nosso poder de acordo com a ótica masculina. Porque o poder para o homem significa dinheiro e ascensão. Sim. Mas para a mulher o poder está muito além disso. Só que quando a gente fica nessa busca da construção da nossa carreira e até da nossa performance pessoal como homens,
debaixo do paradigma masculino, isso furta muita coisa da gente. Não tenho nenhuma dúvida do que você está trazendo, que é o que a gente fala muito, né? O excesso de energia masculina para muitas mulheres. A gente precisa desse resgate à feminilidade, de verdade. Incrível. A feminilidade no sentido mais amplo da palavra, porque os discursos que eu tenho visto e que traem muito a nossa natureza são: você precisa alcançar o seu lugar no mercado, e aí debaixo dessa ótica de construção masculina, sem se dar conta, naturalmente, né? Normalmente a gente entra nesse padrão sem questionar o sentido lato sensu disso, sentido literal. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou indo nesse caminho? Quando, na verdade, você está indo numa busca incessante da construção que colocaram para você. Ó, seja poderosa, tenha dinheiro, tenha ascensão, tenha promoção. E aí as mulheres abrem mão de muitos fatores genuínos da sua feminilidade em busca, em detrimento dessa conquista. Ou o outro lado, que eu acho até um pouco mais grave, que é adotar um padrão de mulher extremamente empoderada sem considerar os benefícios da feminilidade curada, Rê. Porque quando a gente entende 3 pilares base, da nossa feminilidade, que são a nossa delicadeza, a nossa visão estratégica e a nossa submissão inteligente, quando a gente tem Adorei clareza essa disso submissão aqui, inteligente, amém. Tudo acontece. Exato. Porque a gente entende que a gente pode querer ter tudo, a gente só não consegue, como mulheres, ter tudo ao mesmo tempo. E eu explico isso. Por que a gente não consegue? Porque a maior dor da mulher atual, da mulher deste século, é não conseguir integridade. Ela não está inteira em nenhuma das suas relações pessoais. Ela não está inteira no casamento, ela não está inteira na carreira, ela não está inteira na maternidade, ela não está inteira com ela e ela não está inteira com Deus. E quando ela fica ali num percentual raso nessas relações, ela se sente muito culpada por não dar conta do recado. Exato. E o que chama a existência nela é a incompetência, quando na verdade não é uma questão de ser competente. É uma questão de escolher uma área para performance incrível e derramar nas outras áreas essa performance incrível. Exato. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, guiar as mulheres para uma performance de plenitude e poder feminino. Isso. Que não é a plenitude e o poder feminino que o mercado atual apresenta, né, como meio de vida ou como meio de caminho profissional. Começando aqui, aí as outras coisas vão se adequando. Agora, você vê também, você percebe no teu trabalho como psicanalista, porque eu percebi muito isso, né? E percebo com as minhas mentoradas, com as minhas pacientes em consultório, essa competição das mulheres com os homens. E é uma competição, não deveria ser essa competição, porque tem o feminino, o masculino, os dois precisam ser aliados e não adversários, como a gente vê. Isso interfere muito também. Eu venho da área de relacionamento amoroso e eu percebi muito o quanto que as relações foram prejudicadas em função dessa competição, desse excesso dessa mulher que precisa mostrar que ela nasceu para vencer. Entende? Este equilíbrio aparece isso. O que você percebe? Mais do que perceber uma competição entre homens e mulheres, eu percebo uma competição entre mulheres e mulheres. Perfeito. Nós não somos tribais. Nós não aprendemos desde cedo a convivermos como uma tribo, onde cada um se ajuda para o contexto de uma única premissa, que é fazer com que todas deem certo. Sim. Então, a gente acha que se a Barbie for uma boneca elencada para aquele momento, todas as outras bonecas têm que ser suprimidas e estarem abaixo da Barbie. Quando, na verdade, o ideal seria que a gente reunisse a Barbie com todas as outras e fizesse ali um grupo muito miscigenado. Perfeito. De questões que vão ser levantadas através do recado que cada uma nasceu para nos passar. Então já começa que a competição de mulher contra mulher é tão nociva porque ela nos coloca numa posição de divisão e não de unidade. Perfeito. Se nós fôssemos verdadeiramente, genuinamente, torcêssemos pelo sucesso da outra e não apenas pelo sucesso de quem... Da pessoa com quem a gente se conecta, porque isso é natural, eu torço pelo seu sucesso, mas alguém que nos enxerga de fora diria, claro, vocês duas são duas mulheres bonitas, bem-sucedidas,
filhos maravilhosos, encaminhados, casadas, felizes, enfim. Nós nos comunicamos na mesma linha, né? A nossa linha editorial de existência é a mesma. Então, isso seria natural. Mas eu quero torcer pelas pessoas que trabalham na minha casa, que têm uma realidade plenamente diferente da minha. Eu quero torcer pelos professores dos meus filhos, pelas professoras dos meus filhos. Eu quero torcer pela pessoa que lava minha roupa na lavanderia. Eu quero ver também essas pessoas darem certo. Por quê? Porque eu sou um ser humano iluminado e eu sou o rouxinol dourado do jardim? Não, porque isso me compõe como alguém que veio para realmente fazer diferença. Isso não é um discurso daqui para fora. Sim. Isso é o que existe em mim. Eu quero ver todo mundo dando certo. E você atrai isso, né? Porque quando a gente vibra, isso volta para você. Essa é a palavra. Não é? Vibração. A vibração. A vibração, ela se eleva quando você se coloca numa posição não de igualdade. O discurso igualitário, ele é um tanto quanto traidor. Eu não acredito, por exemplo, em meritocracia, porque depende de onde você veio. A gente não pode colocar duas pessoas com bases muito contraditórias para disputarem o mesmo cargo, porque a partir de dado momento elas estão no mesmo lugar. Mas calma, e o que aconteceu daqui para trás? Como psicanalista, eu estou sempre olhando para a infância das pessoas, porque eu sei que lá reside tudo que essa pessoa tem como performance atual. Então, eu não posso ignorar isso. Eu não conseguiria ignorar como profissional. E é tão interessante isso que você está trazendo, porque as pessoas, quando elas falam de terapia, do processo de análise da terapia, eles sempre falam assim, nossa, mas, puxa, fiz um tempo, passei com uma psicóloga, passei com uma psicanalista, e, nossa, eu tô com um problema atual, e elas sempre perguntam sobre a minha infância. Eu não quero falar da minha infância. As pessoas têm dificuldade em fazer essa associação para entender que quem você é hoje, a forma com que você enxerga o mundo, a tomada de decisão, muita coisa no teu hoje, no teu agora, tá sim relacionada com as versões, com aquilo que ficou aqui inserido, com o que você captou do mundo, da convivência com os teus pais. Isso é muito forte. Assim, um dado muito importante que as pessoas precisam ter: 87% da sua performance está enraizada na infância. Exato. Você pode ter 80 anos, 87% de você opera com base na sua infância. Ainda que você não queira falar da infância, porque eu tenho pacientes que dizem, eu me recuso. No começo, é sempre muito difícil fazer essa revisita, porque não é só uma revisita à infância, é uma revisita a dores, a traumas, a bloqueios, a questões com certeza. Tem coisas muito pesadas. Difíceis. Então, eu digo sempre assim, me conta um pouco da sua rotina dos últimos 7 dias, porque daí quando a pessoa começa a se perceber de fora como terceira pessoa, ela entende que boa parte das tomadas de decisão que ela teve durante essa semana, desse retrospecto atual, são tomadas por uma criança ferida. Então, os relacionamentos, por exemplo, um casamento que tem tudo para dar certo, já que a gente fala muito para mulheres, muitas vezes as mulheres não dão certo e elas começam a culpar o espiritual. Isso com certeza é obra de macumbaria, de feitiçaria, é inveja, é olho grande, é cobiça. Na verdade, pode ser tudo isso. Eu não excluo nenhum item da existência humana. Eu tenho o maior respeito por tudo. Mas eu acho que muitas vezes, quando você revisita a sua infância, você percebe que essa mulher que não consegue ser feliz nas relações interpessoais presenciou um casamento extremamente nocivo. Então, o tédio da paz do casamento atual é incompatível, ela não consegue sobreviver ao tédio. Porque uma relação que tem a paz, ela te convida à mansidão. E se você cresceu num lar onde as brigas eram constantes, o seu cérebro aprendeu a performar em relações a dois com essa performance de briga, com essa performance de agitação. Então, você não consegue se colocar na posição atual, porque essa criança está dizendo assim, não é o meu normal, eu não aceito isso. E aí as questões começam a aflorar. E elas aparecem, é tão interessante, você está trazendo, eu lembrei de uma paciente que eu tive, que ela foi adotada, e uma mãe maravilhosa, viveu uma infância incrível, nunca teve problema com a adoção, mas o que ela mais queria, que era latente, ela não tinha nem consciência, ela queria ter uma família. Né? A família Doriana, que ela sabia do detalhe dela, apesar de ter sido muito bem criada, faltou aquela coisa, por que a minha mãe biológica não me quis? Sim.
Olha que interessante isso. Né? Exato. E ela casou, ela vivia um relacionamento abusivo, ela teve 2 meninas e, enfim, várias traições, uma relação super abusiva e ela sempre ali, sabe, que ela não agia, ela não queria se separar, ela mantinha aquilo, ela mantinha aquele casamento falido, ela se submetia porque ela precisava ter esta família. Até ela chegar, né, e fazer o resgate da menina interior dela. E foi muito interessante. Isso é tão maravilhoso. E ela resgatou, inclusive, toda a história dela, da adoção, e ela conseguiu se libertar. E ela disse, eu nunca fui sozinha. Olha isso. Então, assim, é importante para você que fala, mas será? Faz sentido. Quando você mergulha nessa história, você fala, então quer dizer que eu faço isso por isso? A pessoa mesmo se dá conta. Sim, e é esse ela faz essa a diferença. Exato. Ela faz a associação e então fica muito fácil e aquilo não cola mais. Se ela tinha um determinado comportamento, você fala, oi, então eu fazia isso por isso? Então, quando você vai fazer, você fala, não, essa desculpa eu não posso dar isso, mais. Porque a barganha se perde. Exatamente. A gente cresce, Rê, em lares, muitas vezes muito amorosos, mas com conflitos naturais. Sim. Porque afinal, ali, família. Exato, é uma composição familiar com personalidades diferentes, ainda que você tenha... A gente conversava nos bastidores. Eu sou casada com meu primeiro namorado, com quem eu completo 22 anos de relacionamento esse ano. Mais linda Nós do temos mundo. 2 filhos. Arthur, que faz 15 anos sexta-feira, e Caterine, que fez 8 anos. Então, naturalmente, é uma família de comercial de margarina, que as pessoas não conhecem o secreto, porque temos conflitos como todas as famílias. Mas certeza. Uma coisa que a gente adotou como premissa, como meio de existência, foi, antes de ter filhos, que era um planejamento que a gente fazia, a gente decidiu 3 coisas na nossa maternidade e paternidade. Jamais agredir física, emocional ou psicologicamente, ou seja, nossos filhos nunca apanhariam, nunca receberiam declarações de fracasso e nunca seriam suprimidos pela nossa boca. Então, essa foi eu acho que esse foi um acordo divino que a gente fez. Segunda coisa, eu seria a voz da liderança em casa. Porque como mulher, eu enxergo e eu tenho questões sentimentais e espirituais embasadas pelas escrituras que os homens não têm. Então, a voz de liderança na criação de um ser humano tem que ser a voz feminina. Isso é inegociável. E terceira coisa, eu seria a rainha do meu lar. Não uma princesa que foi resgatada por um príncipe que chegou num cavalo branco. Eu nunca quis esse posicionamento, eu sempre quis ser uma rainha. A gente já conversou sobre isso em outra pauta. Exato. Porque eu tive uma mãe que declarava muito poder sobre mim. E por que eu tô revisitando a minha própria história? Porque eu quero chegar num ponto. Quando as pessoas não têm condição de buscar uma terapeuta, uma psicóloga, uma psiquiatra, uma psicanalista, enfim, alguém que possa ajudá-la a fazer esse resgate, é muito interessante ela trabalhar o cérebro com uma ferramenta muito simples, Rê. A ferramenta que mais ativa a nossa neuroplasticidade, que muda toda a nossa realidade, é a declaração. Se a gente começa... Por que a declaração ela é tão importante? Vamos falar em termos científicos. O nosso cérebro se desenvolve de baixo para cima. O que está aqui embaixo? A memória. Perfeito. Por isso que ele se desenvolve de baixo para cima. Porque nós estamos o tempo todo operando com memória. Né? Eu sempre gosto de fazer a analogia do mandarim. Fala eu te amo em mandarim. Ninguém fala, ninguém sabe, né? Eu não sei. Eu também, até hoje eu faço essa analogia, nunca aprendi, eu preciso aprender. Mas por que a gente não sabe? A gente não tem a memória construída dessa língua, desse idioma. Você não tem, exato. Agora, como é que eu burlo uma memória ruim? Por exemplo, eu tive vamos colocar aqui, Maria. Maria teve um tio, ou um pai, ou um avô, ou uma mãe, enfim, qualquer grau de parentesco, que declarava que ela não daria certo. Então, ela teve uma pessoa durante a infância toda dizendo, você não vale nada, você é burra, você não vai ser ninguém na vida. Enfim, todas coisas essas que histórias. Muitas mulheres cresceram ouvindo, infelizmente. Como é que você trava isso? Porque você está performando em cima dessas crenças, mesmo que você não saiba. E olha que interessante, talvez até de forma
ou você repete ou repele. Exato. E repelir, o que é isso, gente? Nessa situação que ela tá trazendo, talvez ela acredite naquilo que foi dito e ela vai ficar sempre num vitimismo, Sim. sem força, ou ela vai repelir e ela vai pra agressividade, pra falar, exato, eu preciso enfrentar, e a luta custe o que custar. Nunca é um bom parâmetro, por quê? Exato. Porque a luta vai exigir que toda a sua energia seja dispensada todos os dias num combate. E aí você não entra no flow da vida, que é navegar livremente como um rio. Então, o jeito mais simples, mais fácil que a gente tem de burlar essa memória negativa que virou um padrão comportamental é declarar sobre nós mesmos, mas como se nós fôssemos nossas mães. Olha que ferramenta. Eu vou deixar essa sacada de presente. Olha que presente que a gente vai ganhar aqui dessa psicanalista poderoso. Maravilhosa, hein? A gente tem que sempre dizer, olhar para nossa criança, para nossa versão, ainda que seja, tem gente que é muito visual, olha uma foto sua quando você era pequena, ou se você for sinestésica, você abraça, né? Se você precisar do toque. O acolhimento. Se você for auditiva, sua voz vai alcançar facilmente isso. Nós temos esses 3 perfis, né? Visuais, sim, auditivos ou sinestésicos. Qualquer que seja o seu perfil, diga para você, eu te amo, você superou, eu te perdoo, eu quero que você dê certo. Eu tô aqui com você. Me dá a mão. Vamos juntas. Declarações que são tão simples, mas que alteram completamente gente, posso o falar? entorno. Funciona. É simples e tem gente que não acredita. Só se você tem alguma dorzinha aí dentro, se você precisa resgatar, se você não se sente feliz com a tua vida atual, se você tá enfrentando problemas no teu relacionamento, se você quer prosperar e fala, por que eu não tive sorte? Não é sobre isso. Volta lá para trás. Resgata a tua menina aí, né, doutora? Resgata a tua menina, cuida dela, porque você vai ver que esta ferramenta maravilhosa que ela trouxe aqui, simples, né, Rê? É simples e ela é tão funcional, muito ela muda tudo. Assertiva. Ela muda tudo. Muda tudo, Rê, porque a gente começa a criar. Eu gosto de fazer uma analogia para as pessoas ancorarem. Se a gente pega um pote de bala e as balas ali do fundo estão com formigas, você fica preocupada com as balas de cima, porque você pensa, será que elas fizeram, né, o alcance? E aí, daria muito trabalho você jogar tudo fora, porque de repente você não tem recurso para balas novas e você vai ter que lavar o pote. Então, assim, não é funcional. O que você pode fazer? Você pode comprar balas novas, se você puder, ou você pode resgatar alguma coisa de doce que você tiver na sua casa, colocar aqui um papelzinho e começar a encher esse pote por cima. Por que vai funcionar? Porque toda vez que você for enchendo esse pote por cima, você vai amassando o que está embaixo. Chega um momento que você encheu tanto o pote com coisas novas, limpas, bonitas, que você vai ter segurança de consumir, que o que está embaixo vai se dissolvendo. Vai virando um nada. Ah, mas vai ficar sujo embaixo. Vai ficar sujo embaixo. E você precisaria de um profissional para te ajudar a limpar. Exato. Mas é melhor ficar sujo só embaixo. Você ter uma performance aqui na superfície muito legal, melhor, do que você não fazer nada e se contentar com essa vida mediana que você está tendo. Nós não nascemos para linha média. É tão interessante isso, porque muitas mulheres não sabem que pode. Como assim, Renata? É exatamente isso. Você pode ter uma vida diferente. Você pode ser feliz no teu casamento. Você pode ser uma mãe presente. Isso, Renata. Você pode, Renata, não é? Você pode prosperar. Você isso. pode ter a tua casa. Você pode dizer não para esse chefe que de repente não tá te fazendo bem. Você pode recomeçar quantas vezes for preciso. Perfeito, você pode. Acredite nisso. Não ache que você está condenada a ser infeliz. Ó vida, ó céus. Não. Essa é uma tomada de decisão que eu, você e vocês, todas nós podemos. O posicionamento é o livre-arbítrio, que é bíblico, gente. Mas faça a tua parte e para de querer que alguém te salve, minha linda, porque a vida está passando. E talvez esse príncipe, essa pessoa que você está querendo que te resgate, não vai te resgatar, ela não vai chegar. E você mesma vai ter que escalar, sair deste fundo do poço que muitas vezes... Eu já fiquei lá. Olha onde eu estou. Quem nunca?
Quem nunca ficou lá? Não é? E eu esperei também. É interessante isso, porque nós somos todas iguais. Porque nós somos criadas para esse resgate. Isso, a gente fala, poxa, ninguém vai me ajudar. Até que você olha e fala, não tem ninguém, não tem ninguém. O que você faz? Seca as lágrimas, não é? É isso. Arregaça as mangas e fala, eu vou escalar. Até porque... E é tão lindo, gente, Além quando você chega lá em cima, não é que você fala, E assim, eu consegui. é poderoso demais. É. E tem uma coisa muito importante. Essa sua narrativa foi cirúrgica e pontual. E tem uma coisa muito importante pra gente incluir nisso, que é... Se alguém te resgata do fundo do poço e te encontra com aquela energia, esse alguém, por osmose, por uma questão física, tem a mesma energia. Então, você vai ser resgatado por alguém que tá tão dodói quanto você. Olha, eu arrepiei, porque isso que você trouxe, eu nunca esqueço. Cuidado com os seus resgates. Quando eu trabalhava só focando em relacionamento amoroso, eu ficava desesperada, Mi, quando chegava uma aluna minha, né, trabalhou suas questões e tal, no começo ali, se separou, conseguiu sair daquele relacionamento, passava assim 30 dias, rê do céu. Encontrei uma pessoa, ele é tudo de maravilhoso. Esse é diferente. Sabe como dá arrepio com aquela Na espinha. Sim, eu falava, calma, minha linda. Se você tá com o coração estraçalhado, emocionalmente ali, toda ferida, quem é que vai se conectar contigo semelhante, atrás semelhante? Exatamente. Então, a pessoa, você tá ali, soldado que chegou da guerra, tá? Muito bem, né? Não, você não tá bem. E daí, de repente, vem alguém... Não, porque semelhante atrai semelhante. Perfeito, então, você precisa curar as tuas feridas, você precisa se fortalecer, ter uma nova musculatura. E a musculatura só se consegue com o tempo. Exatamente. E é isso. E aí, é a lindo gente cai isso, né? exatamente no início dessa conversa. Isso. Se você se comportar com um paradigma masculino de achar que você pode fazer tudo o tempo todo, vai ser frustrante e contraproducente. O que você tem que fazer? Adotar a sua feminilidade e pensar, eu posso sim ter tudo. Eu posso nada excludente, eu posso ter um olho maquiado e um bocão vermelho, porque ninguém vai me impedir se isso combinar com a minha essência. Exato. O que você não pode achar que você pode ter tudo o tempo todo, porque isso vai te frustrar muito mais. Isso vai te colocar numa sensação de limitação, de incompetência, de instabilidade emocional que vai te destruir. Qual que é o poder da inteligência feminina? É saber que há tempo para as coisas acontecerem. Ai, que lindo! Essa é a solução. Isso, exatamente. Quando a gente ancora isso e pensa, é verdade, eu não preciso ser nota 10 em todas as áreas. Se eu for nota 10 numa área que eu vou elencar, porque eu sei das minhas importâncias, dos meus bastidores, do meu secreto, eu vou escolher uma área. Vamos pegar como exemplo aqui o casamento. Eu quero que o meu casamento seja nota 10. Se você focar no seu casamento para que ele performe em nota 10, a sua maternidade vai ser nota 9. Sua carreira vai ser nota 8. Sua espiritualidade vai ser nota 7. Então, tudo vai gabaritar acima da média na sua vida. Exato. Você não precisa ser incrível em tudo, mas se você conseguir... Senão você deixa uma área de lado, não é? Não, senão você não só tá dedicação. inteira. Exato. Você não tem integridade. Quando a gente não tem essa clareza de que eu não preciso ter nota 10 em tudo... Eu não consigo ser nota 6 em nada. Eu fico abaixo da média, porque eu não tô inteira, né, nas questões. Excelente. E você sabe que é interessante, porque eu vou compartilhar algo meu, pessoal, né? Eu tive muita dificuldade em assumir e admitir que algumas coisas eu não precisava dar conta. Olha que interessante. Essa é a dor das mulheres. Gente, eu posso falar uma coisa? É maravilhoso. Você assumir, olha só, o que Renata, mas você não é psicóloga? Sim, meu amor, eu sou uma mulher, sou humana. Tá tudo bem. E você é profissional ali no teu setting terapêutico. Exato. Mas no dia a dia nós temos os mesmos desafios. Com certeza, as mesmas mazelas. Choro também brigo em casa, também surto às vezes com as crianças, normal. Mas admitir pra mim que eu não precisava ser boa naquilo, isso eu não sei, e tá tudo bem. É libertador. E aí, falar assim o tempo todo. Então, essa frase aqui pra você, ó. Se você tá ali batendo, fala, nossa, se cobrando demais, respira e fala, eu não sou boa em tudo, e tá tudo bem.
E tá tudo bem. Eu tive que Isso é repetir isso pra libertador. mim. Você vê como a declaração cria, Exatamente. liberta, nos coloca Porque numa posição de liderança eu da lembrei nossa disso. própria vida. eu lembrei isso. porque assim, você fica desesperada, você fala, não, mas eu tenho que... Opa, calma, tem que nada. Tem que nada. Tem que nada, Você não calma. tem que nada. Você O que tem que você é gerir boa? as suas emoções. E olha, eu vou dizer uma coisa pra você que tá em casa. Pra você responder, pega papel e caneta aí, tá? Responda essa questão aqui. Qual é o teu óbvio que pode ser o milagre de alguém? Uau, Renata, adorei Qual isso. é o óbvio da Michele que pode ser o milagre de alguém? Qual é o óbvio da Renata? A comunicação é o óbvio da Renata. E essa comunicação pode ser um milagre para você, mulher, que não tem esta habilidade ainda. Então, se o teu óbvio é ser uma boa, fazer bolos como ninguém, faça. Perfeito. Pode ser o milagre de alguém. Então responda isso. Todas nós temos um óbvio. E você tem o teu óbvio. Então responda aí. Pensa. Frite aqui os neurônios, mas coloque lá. Vai chegar essa resposta. Perfeito, E talvez a Rê. tua guinada, a guinada da tua vida, tá neste óbvio que você não sabe que tem. Ou talvez a vida, por todos os atravessamentos, foi te levando e você foi vivendo a vida sem olhar verdadeiramente, genuinamente para dentro de você. Então responda essa questão. Perfeito, Qual é o Rê. agora responde essa daqui? Vamos falar. Qual é o óbvio da Michele? Sabe qual é o meu óbvio? Olha que louco, é interessante responder isso, Muito. né? E esse é um convite, não só para as pessoas fazerem um salto que elas passam a vida buscando, e nem só para elas descobrirem a missão, porque a missão nada mais é do que elas em andamento no propósito que elas foram criadas para viver. Essa é uma pergunta que é a busca da pedra filosofal, porque as pessoas tendem ou a não perceberem esse óbvio, Isso. ou então elas suplantam o óbvio, porque é tão óbvio que elas acham que é muito pouco para elas acontecerem. Isso, meu né? amor, é isso. Quando na verdade é a partir disso. Não é que isso seja tudo que você é, o que você será, que você vai se tornar. Não. Mas se você não aprender que toda pessoa que chegou no topo deu o primeiro passo óbvio, você nunca vai sair daqui. E outra coisa, gente, olha que interessante a tua narrativa. Chegar no topo, você vai ter que descer. Ninguém se mantém no topo 100%. E é maravilhoso. Se a vida é isso... Para quem escala uma montanha, um Monte Everest, você vai ficar lá em cima? Quanto tempo você pode ficar lá em cima? Você tem que descer. Ou seja, a travessia, o trajeto, vai curtindo cada fase, cada momento. Inclua pessoas na sua jornada, na sua busca. Isso. Tem que ter... Você tem que amar buscar, porque muitas vezes o planejamento é mais gostoso do que o resultado, não é? Com certeza, amada. Às vezes a gente vai planejar uma viagem e pensa assim, nossa, vai ser sensacional! Uau, eu vou pra neve! Meu Deus, que delícia! Você chega lá em Bariloche, cadê a neve? Eu já passei por isso. Não, aí você fala assim, puxa, que neve! E tal. Então, assim, olha que interessante, porque com esse discurso maravilhoso aqui, cadê o agora? Se eu vou ser feliz na viagem, se eu vou ser feliz quando eu emagrecer, quando eu não sei o que, quando não sei o que lá, sempre você tem perde o né? agora. E é tão interessante porque isso é muito frustrante, porque quem nunca imaginou aquela viagem vai ser o uau, e daí vai aquela parente chata, aquela tia chata que estraga a viagem toda. O planejamento é melhor que a viagem. Exatamente. Toda a expectativa que a gente coloca, não é? E não é muitas vezes aquilo que acontece. Exato. Então, é interessante Por isso também. Que é gostoso curtir o planejamento das coisas. E outra, falando até mesmo de sucesso. Aqui, nós temos uma ex-Miss Brasil, é isso? É isso. Olha só, imagina só capas e capas e capas e manchetes. Tudo isso. E foi uma fase. Sim. Imagina se a Michele tivesse ficado presa naquela fase, daquele momento. Acabamos de falar sobre isso, a gente vai lá, volta, sobe, vai mais alto, atinge outra montanha, depois desce um pouco. E tá tudo lindo. E as pessoas me E esse perguntam... é o processo de evolução, né? Conta um pouquinho pra gente, meu amor. Esse processo, eu quero contar uma coisa, porque eu acho que isso vai
além de conectar, vai ajudar muitas mulheres a entenderem quando é que as coisas começam a acontecer pra gente. Maravilhoso. Todo mundo me pergunta, né? Como é que você chegou lá? E eu falo assim, ó, quando os meus pais se divorciaram, eu tinha 11 anos e eu tive uma mudança drástica do meu status quo, porque eu nasci numa família de classe média alta, eu tinha todos os recursos serviçais, uma vida incrível. Aí meu pai passa por um processo, meu pai tinha problemas com bebidas, né, ele era alcoólatra, mas um alcoólatra não violento, então nós nunca fomos comprometidas, eu e minhas irmãs, por conta disso, mas culminou no fim do casamento, enfim, com a minha mãe o negócio era diferente, né, porque como casal eles eram uma performance muito ruim, como pais uma performance muito boa. De qualquer forma, meus pais se divorciaram e meu pai debandou por 5 anos. Ele sumiu, ele não segurou essa onda. E aí, o jeito que ele encontrou de se recuperar disso foi sumindo. E nesses 5 anos de ausência... Vocês não tinham notícia dele? Não tínhamos notícia. A gente tá falando de 1993, né? A gente não tinha internet, a gente, enfim, sim, não imagina tinha... o desespero, a angústia. Foi desesperador, sobretudo para mim como primogênita, que das irmãs aqui entendia melhor, né, a situação. Sim, a situação. Mas onde é que eu quero chegar? Nesses 5 anos eu tive que adotar uma postura de liderança que eu não tinha sido criada para ter. A liderança Você era uma de princesa. casa. Eu era uma castelo. princesa. E aí, a minha mãe teve que abrir mão da vida de dondoca que ela tinha, arregaçar as manguinhas, porque aí ela passou a ser a provedora da casa. Assumiu um papel que também não era o papel dela e nos colocou nessa onda. Ó, nós não éramos isso, nós não fomos projetadas para essa realidade, mas essa realidade bateu a nossa porta e a gente tem que fazer com dignidade o que precisa ser feito. Essa era a narrativa dela pra gente. Então eu assumi a criação da minha irmã, que à época eu tinha 11, a minha irmã tinha 5, 6, e eu comecei então a assumir questões que eu não sabia como eu faria. Eu fui fazendo. Até que eu concluí o ensino fundamental, que na época se chamava primário. Sim. E eu tinha que tomar uma decisão, porque quando os meus pais se divorciaram, eu comecei a estudar à noite para poder ajudar a minha mãe nessa rotina nova. Mais um passo, assim, que foi catastrófico no começo, mas eu fui me adaptando. E aí, eu fiz novos amigos com realidades completamente diferentes dos amigos que eu tinha. E chegou um momento em que eu tinha que tomar uma decisão que era, eu vou para a escola onde todos os amigos vão, a escola de colegial, que é o ensino médio, vou para esse lado, ou eu vou para uma escola que as duas eram no mesmo bairro. Vou para essa escola que é uma escola mais conceituada, que vai me dar um novo norte, mas eu vou sem a minha zona de conforto, eu vou sem ninguém para lá. Desafio. E a gente tá falando de uma garota que se formou com 14 anos, ou seja, eu entrei no ensino médio com 14 anos, tá? Eu tomei a decisão de ir para esse lado aqui sem a minha zona de conforto, porque alguma coisa no meu coração me pedia para tomar essa decisão. Eu não aguentava mais aquela realidade. E com 13, 14 anos eu não tinha recurso para mudar aquilo. Sim. Eu não podia fazer muita coisa, mas eu podia mudar aquilo que me competia. Mas que eu posso fazer? Tinha um chamado, mas eu não interessava. Você não tinha consciência. Isso, não, exato. Sem consciência. Eu só tinha no coração que o meu lugar não era junto com o bando todo. Posso só fazer uma coisinha aqui? Claro. Amores, presta atenção no que ela tá falando. Olha só, sinais. Ela tá contando isso e que lá atrás ela não prestou atenção nos sinais. Escuta a história dela e pensa na tua vida. Qual é o sinal que tá acontecendo aí que você também não tá vendo? E não aí, é lindo? Foi isso, lindo, Rê, porque era um sinal que eu não tinha a menor consciência de que era um sinal, mas eu tinha uma questão de sentir no meu coração e eu respeitei essa voz, que posteriormente eu entendi que era o próprio Deus se comunicando Que comigo. lindo. Mas a decisão era minha. Porque Deus não interfere nas nossas decisões. Incrível. Deus nos sinaliza. Muito ele não bem, interfere. muito bem colocado. E aí eu tomei a decisão de ir para essa outra escola sem minha rede de apoio, sem a minha zona de conforto, com 14 anos. E eu tive que prestar um vestibular para entrar nessa escola, porque era uma escola pública, mas que para entrar você precisava passar por esse crivo. E como eu fiquei nessa dicotomia, vou para cá ou vou para cá, eu perdi o prazo de intenção de matrícula dessa escola. Então minha mãe, bem relacionada, tinha um contato lá dentro e armou uma prova, só que como eu perdi esse processo natural, eu teria que gabaritar em A.
se eu não gabaritasse a prova em A, que era o critério, o gabarito era A, B, C, D, E, eu tinha que gabaritar em A, eu não entraria na escola. Nossa. E eu estudei por 3 dias sequenciais, mesmo tendo que cuidar da minha irmã, dar banho na minha irmã, dar comida para minha irmã, brincar com a minha irmã, enfim, para fazer a prova. E nesses 3 dias que eu estudava, que eu estava estudando, me preparando, eu trabalhava num buffet como fada, num buffet infantil. Eu era uma fadinha. Essa história linda. E eu trabalhei os 3 dias, porque era um final de semana. Sexta, sábado e domingo. E a prova seria numa segunda-feira, às 7h30 da manhã. E eu fui fazer as festas, porque eu precisava daquele dinheiro para, enfim, comprar os presentes para dar para minha irmã em nome do meu pai. Eu não traía esse valor. Eu não queria que a minha irmã sofresse como eu estava sofrendo. Fui, consegui gabaritar e entrei. Mas olha, agora a magia acontece e por isso eu me tornei a Miss e me tornei tudo o que eu viria me tornar. No primeiro ano que eu entrei nessa escola, no primeiro colegial, que agora é o primeiro ano do ensino médio, a escola foi convidada a participar do Passa ou Repassa. A gente está falando do ano de 1995. No programa. O programa Passa ou Repassa no SBT. Uhum. Que seria, por coincidência, a estreia do Celso Portiolli nesse dia. E eu fui escolhida pela escola para representar um casal. Então, eles me escolheram como a menina desse casal para representar a escola. Eu venci o Passa ou Repassa com o meu companheiro. Eu ganhei um laboratório novo para a escola. E uma coisa que ninguém sabia, porque eu tinha uma cara de patricinha, então as pessoas não imaginavam a minha realidade. Nossa. A gente não tinha eletrodomésticos em casa. A gente estava ainda se recuperando daquele processo da separação. Então, tudo era muito difícil. Eu ganhei todos os eletrodomésticos no Passa ou Repassa para minha casa. Viu que coisa mais linda isso? Agora, a magia, fora o que isso agregou de valor para minha vida pessoal, e quem quiser buscar esse vídeo, 1995, Passa ou Repassa, a escola se chamava Alexandre de Gusmão. Fora isso, Rê, nesse dia, por um movimento divino, uma articulação divina, tinha uma booker da Mega Models, chamada Patrícia Brandão, que me viu e me deu um cartão. Falou assim, eu quero te colocar na revista Capricho, que era uma revista que estava super em ascensão na minha adolescência. Eu fui para o teste, desacreditada total, porque eu ainda trazia muito dessa lacuna da ausência do meu pai, então a minha feminilidade estava muito comprometida, abalada. Eu não passei no teste da Capricho, porque eu não tinha um perfil. Eu sempre fui uma mulher grandona, com um corpão. E as meninas Capricho eram mais minhonzinhas, né? Mais carinha de bebezinho. E eu sempre fui muito mulherão. Mas, desse contato, eu fui para um teste do perfume Tati, do Boticário. E eu passei... Sabe que eu trabalhei no Boticário com 15 anos? É mesmo? É verdade, vendi muito esse perfume. E olha que com 15 anos eu fiz a campanha do Tati. Jura? Foi o meu 15 primeiro anos trabalho. eu tava trabalhando. Olha que incrível. Fiquei 2 anos, meu primeiro emprego, carteira assinada, né? Que tinha aquilo lá, foi meu primeiro trabalho, porque podia trabalhar, né? E também, olha que interessante, então, eu não sabia desse detalhe. Trabalho... Eu fui migrando para outros trabalhos, para outros concursos. Alguns eu vencia, outros não. Muitos nãos de testes de comerciais, enfim, muitos sims também, até que eu cheguei lá. E qual que é meu ponto? Se eu tivesse tomado a decisão de ficar na minha zona de conforto com os meus amigos, eu tô falando da maturidade no alto dos 14 anos, tá? Gente, prestem atenção no que ela tá trazendo, que isso é muito rico, essa história. É muito forte essa história, porque essa história, ela conecta a minha decisão ao meu destino profético. Exato. Se eu tivesse vacilado e pensado assim, ó, eu já fui abandonada pelas pessoas que eu mais amava... Se tivesse colocado como vítima, né? Exato. Se eu tivesse assumido o papel de coitadinha... eu jamais seria a rainha que eu queria me tornar. Porque depois disso vieram 18 capas de revista, um título como a mulher mais bonita do meu país, a personagem na TV Bandeirantes que mudou toda a vida da minha família, carreira internacional. E tudo que veio sequencialmente depois disso foi oriundo dessa decisão aos 14 anos. Então, a gente tem que ter cuidado com os primeiros passos. A gente não tem que se preocupar, mas quando eu chegar lá, será que eu vou tomar a decisão certa? Tome a decisão certa onde você tá agora. Exatamente. Nesse momento. Porque é aí, quando a Renata falou do óbvio, o óbvio é o que você tá vivendo hoje, a decisão que você precisa tomar numa coisa muito simples, mas isso vai te direcionar pro seu destino profético. Que coisa mais linda! Que história, né, Rê? Não, é lindo. Agora para as pessoas poderem entender.
essa deusa aqui, que eu sou apaixonada. Olha, mais detalhes, né? Sempre tem uma novidade, sempre tem uma surpresa boa conversar e conhecer a tua história. E eu achei tão bacana quando você falou, porque assim, a gente infelizmente vive num mundo que julga demais, julga pelas aparências. E talvez você que acompanha já, aliás, Borel, coloca aqui as redes sociais dessa maravilhosa aqui, para você que não tá seguindo ela, começar a seguir agora. Olha que deusa, coisa mais linda! Doutora, desce um pouquinho, doutora em psicanálise, jornalista, My Vibes Clube. My Vibes é o meu aplicativo. É o aplicativo, mentora de seres que marcam. Consultas app, tem o link aqui que tem as informações, tem mentoria. Olha que interessante. Até eu tô ali, ó. Acabei de ver. Lá no Thiago, lá também, em cima, lá que a gente tá foi. junto, Maravilhoso, é foi muito bacana. Que delícia. Olha, gente, é muito, muito incrível isso. O teu trabalho. Minha irmã, que linda. Ela é maravilhosa. Ela é minha Mas olha que interessante que eu queria colocar. A gente olha quem vai chegar aqui na tua rede social e pensar, mas é porque ela é linda, é porque ela é isso, é porque ela é rica, é por isso, por aquilo. Gente, a história dela é essa. E a mensagem que tem que ficar é o que você está fazendo com a tua vida, com as oportunidades que você está deixando passar. Ela contou exatamente o que ela fez. Mas não importa, mas Renata, ela fez lá atrás. Não importa, poderia ser agora. Porque todo dia a vida é construída não pelos sims que você tem, Rê. Nós somos abençoadas, nós temos muitas coisas mesmo. E apareceu aqui... Desce um pouquinho aqui. Borel, coloca aqui. Ó, um dos posts que eu fiz, olha, sou boa nisso mesmo, obrigada. Eu aprendi a reconhecer aquilo em que... Se você puder passar, Borel, são frases de empoderamento para a gente adotar no dia a dia. Eu sou ambiciosa. Sem nenhum problema de se assumir. Sim, eu entendi e discordo de você. Muito bem. E tá tudo bem. E no final você fala assim, e tá tudo bem. Não quero, não vou, não gosto. Adoro não. Como é necessário aprender a dizer o não. É libertador. É libertador. E falando do não... A vida se constrói não pelos sims que a gente tem. Os sims que a gente tem, eles mantêm o que a gente conquistou. Exato. Só não se iludam. Não achem que porque uma mulher é bonita, é gostosa, é rica, é bem casada, é uma excelente mãe, ela vai continuar sendo tudo isso. Isso mantém o que ela é agora. É o status quo dela. Exato. O que vai construir o seu caminho e vai te levar para onde você quer é como você lida com os nãos. Porque quando eu tomei a decisão, eu estava lidando com o não da vida. Olha, eu perdi tudo, eu perdi toda a minha família, o meu pai debandou, a minha mãe quase eu não vejo, porque minha mãe tinha que trabalhar 12 horas por dia para manter o mínimo de dignidade que a gente pudesse ter ali, tanto que eu contei que a gente não tinha eletrodomésticos em casa, era uma vida muito rasa, muito difícil, mas nesse momento em que tudo era muito caótico e eu tinha 14 anos, eu não tinha maturidade espiritual, emocional, psicológica, nada. Meu repertório era a minha criação, que foi uma boa criação, uma boa base na infância. Isso eu tinha, mais nada. Foi nesse momento que eu tomei uma decisão que mudou toda a minha vida, porque me levou para o meu destino que já estava escrito. Agora, não achem que porque o destino de vocês vem escrito, vocês vão cumpri-lo. Isso vai depender do que vocês fazem com os nãos todos os dias na vida de vocês, inclusive agora que vocês estão nos assistindo. Digam não, porque não é mais contribuição, mas mais do que isso, digam sim pro não que vocês têm dado até aqui. Talvez nesse sim que vocês vão dizer agora, more o destino profético de vocês, né? Que coisa mais linda. E não adianta a gente maquiar, porque é isso que é a realidade, a minha, a da Renata e a de vocês que estão nos assistindo. É isso, Rê. A realidade de todo mundo é como você lida com os nãos da sua vida. Perfeito. É isso. Perfeito, amei.
Amada, queria ficar mais 5 horas aqui. Eu também. Tem que voltar mais vezes. Olha, acho aqui. que eu vou- Não é, gente? eu acho que eu Coloca vou aqui vir ó, toda nos comentários. semana. Se você não tá seguindo aqui o canal, por favor, siga aqui, curte, comenta, faça um comentário. Coloque aqui, quero que ela volte, quero conhecer mais essa contribuição maravilhosa. Este é o novo feminino. É que a isso. gente possa ajudar, inspirando outras mulheres, trazendo uma mensagem, colocando sementes aqui. É Se a isso, gente Rê. conseguiu hoje, meus amores, deixar uma sementinha de esperança no teu coração, já valeu este Com programa, certeza, não é? valeu muito. Ah, delícia. Rê. Amada, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e deixasse aquela mensagem final para essa mulherada linda, para essa audiência maravilhosa. Hoje eu quero deixar uma mensagem muito sucinta para vocês, muito simples, muito carinhosa, porque eu quero que vocês prestem atenção às decisões que vocês têm tomado. Durante muito tempo eu detestei ganhar buquê de flores porque eu achava que aquilo era um convite à decomposição. Eu achava que ganhar flores me convidaria a ver algo murchar e morrer. Então eu tinha pena de quem gastava seu dinheiro para me agradar com algo que me convidava à morte. Até que eu entendi que as flores são o melhor que uma raiz pode produzir para agradar alguém. Muitas vezes você está olhando para uma direção achando que o que você vai enxergar é morte, é ruína, é dor, é sofrimento, mas você precisa não mudar essa situação, não mudar a pessoa, não mudar o clima, você precisa mudar a sua ótica sobre isso tudo. Porque quando você entende que muitas vezes as pessoas estão entregando o melhor das raízes delas para você, você entende não a importância da pessoa, mas a sua importância na vida da pessoa. Olhe para a vida dos outros que tentam mudar você para uma categoria maior e melhor, como pessoas que estão se esforçando não porque querem que você seja diferente, mas porque querem que você aprenda o quanto você é valiosa e única. Essas pessoas estão torcendo por você mais do que você pensa. Eu também. Ai, gente, que coisa mais linda! É isso, né, Rê? Encheu o coração aqui de alegria, de esperança, de amor. É sobre E isso. você, Renata, é um lindo buquê. Que coisa mais todo dia lindo. entrega. Não, eu nunca Lindo encontrei isso. você que sem essa sua luz, essa sua energia, esse seu desejo real e genuíno, porque, gente, eu tô olhando nos olhos dela, os olhos dela brilham. É que, Porque eu me emociono com essas coisas. Você que é lindo. esse buquê Amor. lindo que todo dia pega da raiz e fala assim, ó, pra você. Ai, eu te amo, você eu sabe te amo, disso. te amo, te E amo. eu amo Gente, estar olha com você. isso. É emocionante, enche o coração. O mundo precisa de mais amor. É E essa isso. coisa que ela trouxe aqui, a gente não compete, tem lugar para todo mundo. A gente pode se unir, juntas nós somos mais fortes, a gente fica Vamos por ser aqui. tribais, né? É, coisa mais linda. Muito obrigada Eu pela tua agradeço participação. também. Volte outras vezes aqui. Tá? Coloca aqui, gente, tá? Quero ver o teu comentário aqui. A gente precisa dela de volta, né? Amor, Sempre beijo estarei pra por você. Muito obrigada. Meus amores, a gente fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Um beijo no coração.